Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia. Mais uma vez reunidos para esse cafezinho espiritual. E hoje vamos fazer uma reflexão sobre a catequese de João Paulo II, que ele fez no dia 31/10/1979. Ele diz: na própria definição do homem está a alternativa entre morte e mortalidade. Já tendo ele falado para nós sobre a solidão do homem original, sobre a inocência original do homem, ele vem quase em defesa do homem, por o homem ter sido responsável pela entrada da morte no ser humano. Ele vem quase em defesa do ser humano. E ele parte de uma pergunta. Mas o homem que na sua consciência original conhece apenas a experiência do existir e, portanto, da vida, poderia ele compreender o que significou a palavra morrerás? Então, João Paulo II vem nos dizer porque a entrada da morte ela entra de uma maneira condicional, né? De uma maneira condicional. Quando Deus fala, no dia em que comerdes, morrerás, né? O dia que comerdes do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, morrerás. É aí exatamente que o inimigo surpreende o homem por causa dessa sua inocência e vem trazer através de Eva essa experiência de ter mais, saber mais, e, enfim, de ser mesmo igual a Deus. Então, é justamente por essa inocência que o homem se deixa levar para essa experiência e ele não tem ainda a capacidade de ver as consequências desse seu ato, principalmente porque ele não tinha conhecimento nenhum sobre a morte. Ele só tinha conhecimento até o momento da maneira em que ele vivia e que essa morte ela não tinha existência, ela não existia. Então, a morte é uma vida, né? Viver para a morte, porque a redenção a gente pode aí sim entender melhor o que é a redenção, que nós vamos ter que esperar desde quando o homem cometeu o pecado original, na questão da desobediência, de comer exatamente da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, que Deus não queria que o homem tivesse essa experiência, e com isso ele acaba tendo essa escolha e não percebe o perigo da sua escolha, quando Deus fala que no dia em que comerdes desse fruto, certamente morrerás. Então foi uma escolha, já junto, né, instantaneamente, no mesmo momento em que o homem peca, ele não percebe que ele está optando pela morte. E João Paulo II vai nos falar alguma coisa nesse sentido, né? Como ele diz, o homem ouviu pela primeira vez a palavra morrerás sem ter com ela qualquer familiaridade da experiência feita até então. Mas, por outro lado, não podia deixar de associar o significado da morte daquela dimensão de vida de que tinha gozado até este momento. As palavras de Deus, Javé, dirigidas ao homem, confirmam uma dependência no existir, de tal modo que mostram o homem como um ser limitado e, por sua natureza, suscetível de não existência. Estas palavras sugeriram o problema da morte de maneira condicional. No dia em que comerdes, morrerás. O homem que ouvira estas palavras devia encontrar sua verdade na estrutura intrínseca da própria solidão. E, afinal, dependia dele, na sua decisão de livre escolha,
se entraria também com a sua solidão no círculo da antítese que lhe revelaria o Criador, juntamente com a árvore do conhecimento do bem e do mal. Assim, tornaria própria a experiência de morrer e de morte. Ouvindo as palavras de Deus Javé, deveria o homem compreender que a árvore do conhecimento lançara raízes não só no jardim do Éden, mas também na sua humanidade. Ele, além disso, deveria compreender que aquela árvore misteriosa escondia em si uma dimensão de solidão. Até essa altura, desconhecia da qual o Criador o tinha dotado no âmbito do mundo dos seres vivos, aos quais ele, o homem, diante do Criador mesmo, tinha designado com nomes, para chegar a compreender que nenhum deles era semelhante. Quando, pois, o significado fundamental do seu corpo já se encontrava estabelecido graças à distinção que o separava do resto das criaturas, quando por isso mesmo se tornara evidente que o invisível determina o homem mais que o visível, então apresentou-se diante dele a alternativa íntima e diretamente ligada por Deus Javé, a árvore do conhecimento do bem e do mal, a alternativa entre a morte e a imortalidade. Que nessas catequeses de João Paulo II, na qual ele volta às origens, né, desses acontecimentos, possamos, através desse sentido de reconhecer no homem, pela sua inocência, uma escolha tão prejudicial para a humanidade, mas que o próprio Deus, percebendo-se dessa sua inocência, não abandona o homem, pelo contrário, procura buscar a redenção do homem das suas falhas. E ele continua nos chamando a essa redenção para que possamos consertar e saber muito bem optar pelas nossas escolhas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São João Paulo II, abençoai-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.